Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui continuando o nosso tema de função, a ideia de função, que é um assunto do nono ano. Então, se você está estudando esse assunto, seja bem-vindo e vamos aprender mais um pouquinho sobre essa ideia da função. Muito bem, aqui nessa questão 13 tem a ideia de que de combustível, né? Uma empresa que vende combustível, um posto, né? E o que acontece aí? Esse posto ele tem uma venda de 10 mil litros, tá? 10 mil litros ele vende de combustível. Mas é, o preço do combustível vai ficar em R$ 1,50, né? No tempo que o combustível era barato. 1,50 o litro. E aí o que, que aconteceu? O proprietário percebeu, se ele baixasse 1 centavo no preço, se ele baixasse 1 centavo no preço do combustível, ele venderia 100 litros a mais naquele dia, né? Então ele baixou. O que, que ele fez? Ele baixou o preço para R$ 1,48 e ele vendeu 10.200 litros de combustível, né? Tá? Então vamos considerar isso aí e fazer o valor, né? O quanto ele arrecadou nessa venda. Então aqui estão os dados. Os dados são valor, preço, 150 menos X, o lucro é 10 mil litros vendidos, mais 100 litros vezes o valor que ele vendeu. O valor final vai ficar dividido, o preço vezes o lucro dividido por 100. Correto? Então, aqui está a nossa função e nós vamos fazer agora contas em cima desses dessa função. Vamos lá. O valor vai ficar preço vezes o lucro dividido por 100. Tá? Aqui eu substituí os valores que está lá em cima. E aqui eu vou fazer a multiplicação. 150 vezes 10 mil. Primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. E vamos fazendo aqui a distribuição aqui embaixo. Aí parece que diminuiu os zeros, né? Claro que diminuiu os zeros porque dividiu tudo por 100. Então, aqui, por exemplo, tinha 2 zeros a mais. Então, fui cortando 2 zeros porque dividiu por 100. Certo? Então, vamos lá. Ficou assim. Vamos juntar mil 15 mil mais 150x. Aliás, menos 50x, né? Porque aqui deu a diferença, deu 50, menos x quadrado. Então, eu achei uma função que representa esse valor aí, a quantidade que ele arrecadou na venda, né?
Ah, mas eu quero saber isso em real. Quero transformar isso em valor. Não é só pegar aqui, multiplicar o X, que é a quantidade de venda, de litros que ele vendeu, e vai saber o valor arrecadado. Vamos aqui neste exemplo aqui. Bom, aí ele deu três funções para analisarmos. A função f de x igual a 4x menos 13. A função g de x menos 2x mais 3. E também ele deu a função h de x, que é essa que está aqui do lado, que é x quadrado menos 4x mais 3. Então, considere essas funções aqui. Percebe uma coisa, ó, são dois tipos de funções. Essas duas primeiras aqui é a função afim. Qual é a função afim? É aquela linear que não tem x quadrado, né? Mas essa terceira função aqui, ela é uma função quadrática, porque ela tem x ao quadrado. Tá? Então, a gente vai considerar essas três funções e ele pede para achar a intersecção. A intersecção, aonde que vai encontrar as retas? Você vai fazer um gráfico e mostrando. Aqui vai ter duas retas, né? A função afim é linear, é reta, e a função quadrática é uma curva, né? Uma curva parabólica, uma curva quadrática. Então, ele quer que você faça estas intersecções. A primeira intersecção que ele está pedindo é f de x com g de x, certo? Para você fazer essas duas, você pega f de x do lado esquerdo, g de x do lado direito. E faz a troca, né? Coloca o 4 mais 2 dá 6, 13 mais 3 dá 16. E você achou aqui o valor do x, 8 terços. O valor do x, 8 terços. Ok. Agora eu quero encontrar o valor do y. É só pegar. Cadê? Pega aqui, ó. Pega essa primeira aqui, 4x menos 13, e coloca aqui embaixo. 4x menos 13. No lugar do x eu coloco 8 terços. Multiplica, dá 24 terços. Subtrai de 13. Claro que aqui você faz o MMC, né? E você vai achar o valor do y, que é menos 7 terços. Quando você fez isso, o que aconteceu? Você achou a coordenada. A coordenada que você vai montar lá no gráfico vai ser essa daí, ó. O x valendo 8 terços e o y valendo menos 7 terços. Pronto. Primeira parte do nosso trabalho está feita. Vamos continuar. Agora ele está pedindo para você comparar as outras funções. F de x comparando com h de x. Certo? Então vamos lá. F de x, 4x menos 13. H de x é uma função quadrática. Coloca aqui do lado direito. Subtrai tudo para o lado esquerdo. Coloca na ordem. Colocou na ordem. Bem. Passou
13 mais 3, 16. Igual a zero, né? Trocou. Quando você troca de lugar, você troca o sinal. Muito bem. Então, aqui vai dar, fazendo a equação do segundo grau aqui, olha só, aqui, desta linha, para chegar nessa linha aqui, tem muito trabalho para fazer. Você vai fazer a equação de Bhaskara. Equação de Bhaskara aqui, tá, gente? Delta, tudo direitinho. E aí você vai encontrar o valor do x igual a 4. Se o x vale 4, x igual a 4, no lugar do x você coloca 4. Aí você faz 4 ao quadrado, 16. 8 vezes 4, 32. Mais 16, então vai ficar y igual a 3. Y igual a 3. 4 vezes 4 menos 3. Aqui, ó. Novamente eu peguei a primeira função. Aqui, ó. Pega a primeira função. F de x é 4 vezes x menos 13. Então, eu vou aqui embaixo. Quando eu achei o x igual a 4, eu coloquei assim. 4 vezes 4 dá 16, menos 13 dá 3, tá? Então, aí eu tava pegando essa equação aqui, não ia dar certo com essa aqui. Eu peguei aquela lá de cima novamente e fiz a conta que deu 3, tá? Ok. Então, vai ficar assim, o par da coordenada vai ficar 4 e 3. Ainda falta comparar duas funções, que é a h de x comparando com g de x. Vamos lá. H de x é a função quadrática, g de x é a função linear. Tá? Passou o 2 para cá, positivo ficou 2, o 3 negativo ficou 0, tudo isso igual a 0. Ficou uma equação do segundo grau incompleta. Você pode resolver pelo processo do delta, mas o melhor é resolver pelo processo da fatoração. X igual a 0 e x menos 2 igual a 0. Então, x vai valer 2. Então, nós temos aqui. Nesse caso, nós temos 0 para o x, 3 para o y, que nós encontramos lá em cima. Tá ali. E também nós temos 2 para o x, menos 1 para o y. Se o x vale 2, o y vale menos 1. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, peguei a g de x, né? Eu estou trabalhando com a g de x. Se o x vale 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4, negativo, mais 3, então vai valer, essa função vai valer menos 1. Então, por isso que aqui embaixo deu o segundo resultado. X igual a 2, y igual a menos 1. Muito bem. Depois de tanto tempo, a gente vai fazer o gráfico. Vai montar o gráfico da função. Essa curva aqui, ó, tá vendo essa aqui curvada?
Essa é a h de x, que é a função quadrática, certo? Essa que vem aqui que está tombada para a esquerda é a função g de x, a g de x. E essa que está vindo aqui para a direita é a f de x. Essa é f de x. Então, e a curva dela está aqui, ó. Aqui está a curva. Ele falou que a curva passa pela direção do 2, tá? As coordenadas. Você vai colocando aí as coordenadas, as curvas, nessa função. Esse é o gráfico da função. Aqui o ponto de intersecção, ó, onde cruzam as duas lineares, que a gente achou lá o ponto de cruzamento, tá aqui, ó. E aqui tem outro ponto de intersecção onde cruza uma linear com uma quadrática. Vamos analisar esse caso aqui. Esse caso seria um galpão, um terreno triangular, e dentro desse terreno triangular ele vai construir esse galpão aqui, né, esse retângulo aqui. O tamanho total é 20 metros, tamanho total 20 metros aqui embaixo, e a altura total é 30 metros, tá? 30. O galpão a gente vai chamar a base de x e a altura de y. Isso, esses são os dados do problema, que a gente vai desenvolver através de função. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a comparação. Do A até o C, cadê? Vamos comparar aqui, ó. Do A até o C, dividido pelo B até o C, que é o triângulo grandão, é comparado com esse triângulo pequeno, viu? Esse triângulo grandão aqui é comparado com essa pontinha aqui de cima, AE e DE, certo? Ele fez a comparação. Esse estudo aqui é lá do segundo bimestre, né, do começo do ano, quando você estuda Teorema de Tales, comparação de espaços, né? Bom, fazendo essa comparação, você vem aqui, vamos colocar os valores. Aqui nós estamos colocando os valores. Do A até o C vale 30 metros, do B até o C vale 20 metros. Do A até o E é 30 metros menos o valor do Y. E do D até o E é o comprimento X. Correto? Daqui para frente nem precisa mais olhar para a figura. Vamos continuando. Corta 0 com 0, multiplica x multiplicando 3 e 2 multiplicando aquele parêntese. Vai ficar 2 vezes 30, 60, 2 vezes 1, 2. Vamos colocar tudo para um lado. 3x mais 2y igual a 60. Vamos lá. Y é igual a 60 menos y igual 2y é igual a 60 menos 3x. Como o 12 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 60 dividido por 2 dá 30. E 3 está aqui do ladinho.
certo? Muito bem. Ok. Temos aqui então a nossa função do y, tá? Ok. Agora, nós vamos relembrar uma coisa. A área de um retângulo, volta lá para a figura agora, vamos voltar na figura. Ele quer saber a área desse galpão aqui, ó. É um retângulo. Um retângulo, a gente mede a sua área multiplicando x vezes y. Volta para cá. X vezes y, x vezes y aqui embaixo. Né? O y não tem esse valor aqui, tudo. Esse grupo, tudo é valor do y. Bom, então eu vou multiplicar. X vezes x, x ao quadrado, 3 sobre 2 continua, mais x vezes x, x vezes 30, 30x. 30x. Ficou apagadinho aqui, né? Mas o resultado é 3 sobre 2x quadrado mais 30x. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui mais algumas questões para a gente resolver. Vamos continuar aqui. Nesse caso aqui, nós temos, imagine que o ingresso, né? Imagine que o ingresso tenha o preço de 10 reais. 200 pessoas compareceram nesse parque aí, né? O preço, então, olha só, então quando o ingresso valer 10 reais, vão vir, em média, 200 pessoas para o passeio. Quando o ingresso subir para 15 reais, vai baixar o número de pessoas, vai baixar para 180 o número de pessoas por dia. Tá? Então, ele vai querer fazer essa comparação para fazermos a função do valor do ingresso em função das pessoas, ou então as pessoas em função do valor do ingresso. Então, vamos pegar aqui. Preço 10, número de pessoas menos P menos 4, não, vamos aqui primeiro. Número de pessoas 10, número de pessoas é A vezes P mais B, que é uma função afim. Ok? Muito bem. Agora nós vamos pegar aqui. Se o valor do P for 10, vai ficar 10A mais B, vão vir 200 pessoas para assistirem para passearem, no caso, né?
Então, aqui vai ficar. Se o valor subir para 15, vai vir só 180 pessoas. Isso significa que 15A mais B é igual a 180. Tá? Então, aqui em cima ele fez a opção quando o valor é R$ 10. Aqui embaixo ele fez a opção quando o valor do ingresso é R$ 15. Tá? Bem? Agora sim, agora a gente vai para o outro lado. Vamos pegar as duas opções. 200 menos 10A igual a 180 menos 15A. Eu peguei as duas equações, as duas e coloquei aqui, né? 10 menos 15, ou 15 menos 10 vai dar 5A, 180 menos 200 vai dar menos 20. O A, então, nesse caso, está valendo 4 negativo. O A vale 4 negativo. Por isso, a gente vai fazer aqui a função. B é igual a 200 menos 4, menos 10, menos 10A, mais o valor do C. Tudo bem? Ok. Multiplicando aqui 10 vezes 4, 40. 40 vezes 4, 160. Somando vai dar 240. 240, então, vai ser o valor do B. Eu descobri o valor do A e o valor do B, então vai ficar aqui. Ó. A função geral vai ficar número de pessoas é menos 4, que é o valor do A, P, mais o valor do B, 240. Essa é a função geral. Usando essa mesma função, nós vamos descobrir aqui na letra B quanto que é o lucro, né? Lucro, que é o faturamento dessa empresa. Bom, o faturamento da empresa vai ser P N de P. Nós acabamos de achar o N de P, que é o termo geral, né? Então, vamos aqui embaixo. P, N de P, você vai multiplicar P vezes P, P quadrado, e 240. P. Tá faltando um Pzinho bem aqui, tá? 240P. Esse é o faturamento, é a expressão, na realidade, né? É a expressão do faturamento dessa empresa. Continuando ainda, continuando com a mesma expressão, qual preço, então, deve ser cobrado para maximizar? Qual preço deve ser cobrado para maximizar, ou seja, para ter um faturamento maior possível? Para eu achar esse preço, eu vou usar a fórmula do x do vértice. Como a gente está trabalhando com P, a gente vai fazer P do vértice. PV. PV, a fórmula é menos B sobre 2A. Nós já temos o valor do B, né? E também nós já temos o valor do A.
Então, o P do vértice vai ficar em 30. E V 30. 30. Agora eu vou colocar a fórmula geral. Faturamento do P do vértice é menos 4, no lugar do X, né, ou de qualquer outra letra, eu coloco P do vértice, mais 240 P do vértice. Então, eu vou fazer menos 4, P do vértice ficou 30, 240 vezes 30, 3 vezes 3, 9, aqui multiplica, soma, vai dar 3.600. Então, o faturamento máximo é 3.600. Nessa questão aqui, vamos ver se eu fiz o desenho aqui. Aqui tem, ó. Eu vou olhar primeiro para o desenho, que é o seguinte: é um recipiente com líquido, e aqui na direção do C está o líquido. Tá? Ele passa para o outro lado, aqui está o vértice. Então, essa curva é uma curva de uma parábola, que gira em torno, né, do eixo. E a função é dada aqui em cima. Ele deu a função desse líquido aí. A função é essa daqui, ó. Aqui. A função é essa daqui, ó. 3 meios de x quadrado menos 6x mais c. Tá? O c é a medida do líquido, conforme a gente já viu lá no gráfico, né, no desenho. É a altura do líquido. Muito bem. Ele quer saber, com esses dados, ele quer saber quantos centímetros tem de altura a parte que tem o líquido. Então, nós vamos tentar aqui, vamos usar o x do vértice, tá? X do vértice igual a menos b sobre 2a. Menos b. O b vale menos 6 e o a vale 3 sobre 2. Está aqui, ó, já está aqui na função. Ó. O b vale menos 6 e o a vale menos 3 sobre 2. Então, aqui eu substituo, faço a conta. Você sabe que quando tem uma fração dividindo, você passa multiplicando invertida, né? Então, 12 sobre 6 vai dar 2. X do vértice, então, vai ser 2. Vamos lá. Aqui eu coloquei f de x, ou seja, f de 2 igual a 0, para a gente ter a noção exata da medida. Pego a função lá de cima, copio aqui embaixo. No lugar do x eu coloco 2, certo? Faço a conta, aqui vai dar 4. Aqui deu 12. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6. E aqui deu 12. 12 menos 6 dá 6. Então, C vai valer
6. E isso deu, então, 6 centímetros. É a altura do líquido. 6 centímetros. Vamos fazer mais essa daqui para a gente terminar essa parte aqui. Novamente, ele deu duas funções quadráticas, x quadrado menos 4x mais 4, x menos x quadrado mais 3x mais 4. E aqui, no caso, com essas duas funções, ele quer saber a intersecção. A intersecção, o vértice, a raiz. Ele quer saber como que vai ficar esse gráfico. Fazendo a intersecção. Bom, você sabe que a intersecção de duas funções é quando você iguala uma com a outra, né? Então, aqui do lado esquerdo eu vou colocar a primeira, do lado direito eu vou colocar a segunda, né? Ah, mas a segunda está diferente, né? Porque ela está fatorada aqui, tá? Está fatorada, mas é a mesma. Então, desculpa aqui. Aqui, voltando aqui. Aqui está a primeira função, x quadrado menos 4x mais 4. Na forma fatorada, tá? Eu vou explicar novamente. Esta função aqui, na forma fatorada, é essa daqui, ó. Tá? Certo? Tá aqui ela na forma fatorada. É a f de x. Aí, aqui eu coloco, no lugar de f de x, eu coloco ela na forma fatorada. Certo? Eu passo ela como, para o outro lado, tem o zero, e ela vai ficar x igual a 2, porque é uma raiz quadrada de 4, né? Que fica a raiz quadrada de 4 dá 2. Pronto, x igual a 2. X igual a 2. Então, nós tivemos aqui o valor de x para a primeira função. Também nós vamos fazer a segunda, até achar o ponto de intersecção. Certo? A gente vai continuar na próxima aula. Já deu o nosso tempo aqui. Até a próxima aula.